Continuação do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo, chegada já a tarde daquele dia, que era o primeiro dia da semana, e estando fechadas as portas do lugar onde se achavam reunidos os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e, pondo-se no meio deles, disse-lhes: "A paz seja convosco." E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se muito os discípulos, vendo o Senhor. Disse-lhes Jesus outra vez: "A paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, assim também eu vos envio." Ditas estas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos." Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: "Vimos o Senhor." Ele, porém, lhes disse: "Se eu não vir em suas mãos o sinal dos cravos, e se não meter o meu dedo no lugar dos cravos, e se não meter minha mão em seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, estavam os discípulos de Jesus outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando fechadas as portas, e pondo-se no meio deles, disse: "A paz seja convosco." Depois disse a Tomé: "Mete aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e mete-a em meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel." Respondeu Tomé e disse-lhe: "Meu Senhor e meu Deus." Disse-lhe Jesus: "Tu creste, ó Tomé, porque me viste. Bem-aventurados os que não viram e todavia creram." Jesus fez ainda em presença dos discípulos muitos outros milagres, que não foram escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá? O domingo de hoje tem 3 nomes, chamado de quase modo, porque assim começa a antífona do introito. Quase modo, genit infantes, como meninos recém-nascidos, aleluia, razoável todavia, e sinceramente desejai o leite espiritual. Também é chamado Domingo in albis, porque este introito refere-se aos batizados, recém-batizados. Na vigília pascal, na liturgia antiga, eram batizados as crianças. As crianças não eram maiores, eram neófitos, né, antes do batismo. Então, elas vestiam uma roupa branca, que quando também o sacerdote batiza uma criança, depois de tê-la batizado, tê-la derramado água, coloca um pano branco, indicando essa veste branca, a pureza da alma, uma imagem de como fica a alma pura, branca. Então, e chamado então Domingo in albis, porque hoje tiravam essas vestes brancas e conservavam só
veste, para assim dizer, espiritual na alma. E por isso diz o introito como meninos recém-nascidos, como referindo-se à alma, né? Como alma que acaba de nascer para a vida da graça. Desejai o leite espiritual, que é a fé, a doutrina. Devemos desejar esse leite espiritual que nos instrui nos mandamentos de Deus, na sua lei. Para que depois demos um fruto que Deus previu para nós, para cada um de nós, e mereçamos a vida eterna. E o Evangelho fala da aparição de Nosso Senhor, segunda aparição aos seus apóstolos. A primeira foi o dia de Páscoa, não? Domingo, que apareceu, mas Tomé não estava. E ele não acreditou. Não acreditou. Se eu não ver as feridas de suas mãos e o costado, não acreditarei. Mas 8 dias depois, ou seja, hoje, apareceu de novo o Senhor no meio deles, e o primeiro que ele lhes disse é: Pax tecum, pax vobiscum, a paz seja convosco. E então, falando isso, eles estavam perturbados a primeira vez, por meio dos judeus, pensavam que ainda estavam à procura deles, então estavam por medo nesse cenáculo, onde foi a última ceia. Pensa-se, que foi aí. E então, quando ele falou Pax tecum, a palavra do Senhor é eficiente. Ele fala, e com sua palavra, ele criou o céu e a terra, só com sua palavra. E pronunciando Pax vobiscum, podemos pensar que eles ficaram em uma grande paz, fora de toda perturbação. Ficaram inundados de paz. E então, apareceu depois, quando estava Tomé, o Senhor lhe diz, aproxima-te, mete teu dedo aqui em minhas chagas, e tua mão, aproxima tua mão em meu costado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Ele deve ter ficado muito envergonhado, muito cheio também de admiração, vendo aquilo, e se colocou de joelhos, e lhe falou: meu Deus e meu Senhor. Fez um ato de fé que os outros discípulos não fizeram. Foi Tomé que o fez, manifestou diante de todos, Deus. Sim. E aí, Tomé é a imagem de nós, porque Nosso Senhor disse depois: porque viste, acreditaste. Felizes aqueles que não viram e acreditaram. Esses somos nós. Nós não vimos com nossos próprios olhos a humanidade de Jesus. Jesus, como homem, não vimos. Mas ele disse então: felizes aqueles que não viram, falando em tempo futuro, felizes aqueles que não viram, mas acreditaram. Então, nós cremos que Jesus ressuscitou e que agora está sentado à mão direita de Deus Pai, e que virá no fim do mundo para julgar todos os homens, dar a cada um seu prêmio ou castigo que merece. Então,
falou então o Senhor sobre a paz, né? Paz que esteja com a paz. Então, vou falar um pouco sobre a paz. O que não é a paz, né? A paz não é aquela falsa felicidade, né? Como o Senhor falou, a paz eu vos dou. Eu vos dou. Não como a dar ao mundo. Você que tem uma paz de Deus e tem uma paz do mundo. Mas a paz do mundo é uma falsa paz, aparente, né? Parece que é enganosa. É só temporária, não? Nós procuramos a felicidade e o impulso da alma, né? A felicidade. Mas a felicidade só a conseguiremos em Deus e não nas criaturas. As criaturas são como uma sombra do que é Deus, né? Também tem a sua perfeição, né? Um animal, uma planta, uma folha, né? Se nós, aí, a perfeição que tudo tem na criação. Mas nós não devemos pôr o coração nas criaturas. Em uma pessoa, em um trabalho, não. Aí não está a paz. Às vezes, nós, quando mais procuramos as criaturas, mais ficamos insatisfeitos. Não conseguimos esse descanso, esse repouso. Isso podemos ver um exemplo claro. Alguém que está viciado, não? Como exemplo, não sei, na bebida, não? Sempre procura, não? Procura, até por meios ilícitos, não? Procura satisfazer e nunca acha descanso. Sempre quer mais e mais. Está sempre perturbado. Isso é uma falsa paz, não? E a paz, então, segundo a definição de Santo Agostinho, a paz, disse ele, é a tranquilidade na ordem. A tranquilidade na ordem. Isso significa que se nós vivemos conforme a lei de Nosso Senhor, nós guardamos a ordem que Ele estabeleceu. Deus estabeleceu uma ordem, né? Cada criatura que Ele criou tem essa ordem, essa lei, tem uma lei. E essas criaturas seguem essa lei sem falhar. Ao pé da letra, seguem. Não tem inteligência, mas seguem a lei que Deus estabeleceu para cada um deles. Por exemplo, o cão sempre late, né? O gato sempre mia. Né? Então, e assim, nunca vamos ver o contrário, não? Nunca. Então, você segue sempre sua natureza. E o homem, antes do pecado, tinha essa ordem. O corpo estava submetido à alma e a alma estava submetida a Deus. Essa ordem, essa hierarquia. Então, com o pecado, perdemos essa ordem. E Nosso Senhor veio para restabelecer essa ordem que nós perdimos pelo pecado. Mas isso vai ser a custa de muitos sacrifícios para restabelecer essa ordem. Né? Porque a gente sempre está inclinado a fazer sua vontade, né? Contrária à de Deus. Porque o pecado que é, em resumo, o pecado é uma desobediência à lei de Deus. Desobedecendo à lei de Deus, estamos perdendo a ordem que Ele estabeleceu. Então, para
para restaurar, não? Restaurar essa paz interior. Não? No Salmo diz: procura a paz e seria. O salmista diz assim: sempre devemos procurar a paz. Também, quando nasceu no Senhor, os anjos disseram: glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Esses homens de boa vontade são aqueles que estão se esforçando, né, para fazer a vontade de Deus. São aqueles homens de boa vontade. Então, os meios para adquirir essa paz, né, vai ser a oração, os sacramentos e todos os meios que Nosso Senhor instituiu, principalmente para isso, né? Para restabelecer essa ordem. Então, um pequeno sacrifício, não? A paz com nós mesmos, a paz com o próximo, fazendo-no, ajudando em suas necessidades, dando um bom conselho, consolando quando está triste, praticando todas as obras de misericórdia, ajudando os pobres do supérfluo. Então, essas são obras, né, queridas por Deus, para ajudar-nos. E se fazemos assim, então estamos trabalhando, né, para essa paz. Né? Que essa paz será no céu e será imutável. Só no céu, né, aqui podemos ter essa paz, mas também Deus permite que sejamos provados. Mas não deve alterar em nada essa paz interior. Né? Por exemplo, uma calúnia que soframos, né? Uma injustiça, a perda de algum ser querido, isso, né? Isso é uma prova, uma provação, mas não deve alterar nossa paz. Né? Devemos continuar, não desanimar, fazendo o que devemos fazer, né? A vontade de Deus. Então, pedimos a Nossa Senhora, né, que é a Rainha da Paz, né? Dizemos nas rainhas, Rainha da Paz. Peçamos a ela então que nos ajude para procurar a paz e segui-la sempre, cumprindo os mandamentos da lei de Deus, cumprindo nossos deveres de Estado. Esse será o nosso propósito nesta semana. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.